Yes, time! Começou a aula. Deixa eu botar para compartilhar. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Essa aula aqui, deixa eu até dar uma curtida aqui para ficar maneiro. Essa Univesp, enfim, é bem legal. Se você quiser procurar alguma coisa relacionada à área das engenharias, qualquer área da engenharia, tá? Essa faculdade tem um monte de vídeos muito bons. É uma faculdade de São Paulo, uma instituição de São Paulo particular. Mas é muito vídeo bom. Mas não só experimental, não. Imagina, sei lá, cálculo 4, cálculo 1. Imagina uma disciplina da área da engenharia, você com certeza vai encontrar nesse canal aqui. Com certeza. Ó, já até indicar aqui para vocês. Ó, é Univesp, tá? Univesp. Se tem uma noção, ó, como é sério, já tem mais de 1 milhão de inscritos. Tá? Mais de 1 milhão de inscritos. Vale muito a pena. De verdade. E não é só isso aqui, não. É o que você imaginar de disciplinas da área das engenharias tem e é muito bem explicado, assim, a parte teórica. Não tem exercício, resolução de exercícios, mas a parte teórica é com uma preocupação, um carinho que é passado, é bem legal, vale muito a pena. Bom, eu tenho esse vídeo, que tem mais ou menos uns 33 minutos. Durante o vídeo eu devo comentar uma coisinha ou outra. Depois eu tenho um segundo vídeo, que é o experimento propriamente dito, um dos experimentos propriamente dito que eu vou abordar com vocês, que é a coeficiente de atrito. Tá? Então, só para fechar oficialmente a parte de leis de Newton, né? Vai vir essa explicação geral com leis de Newton, tá? Utilizando dados experimentais para vocês entenderem experimentalmente como a coisa funciona. E aí depois vamos para o experimento propriamente dito, tá? E foram enunciadas no seu famoso livro Os Principia. Ele está explicando sobre Newton, né? Com relação às leis de Newton. Existe um livro, né? Que é o Principia ou Principia, que ele escreveu. Na verdade, gente, só para deixar bem claro, Newton, ele pegou já informações que já existiam na época dele, tá? Que eram informações cotidianas, e aí ele só falou, pô, cada uma dessas três linhas de conservação de força, do estado da força, né? Podem atuar em conjunto. Aí deu-se o nome de leis de Newton, né? Mas obviamente que não foi bem assim. Esses conceitos já existiam na época. O Newton só teve a ideia de botar os três, mostrar que os três, na verdade, interagem entre si. Vamos começar com a primeira lei, a lei de inércia. Quero lembrar o seguinte, nós vamos aqui reproduzir, né, experiências que ilustram a lei da inércia, mas tal qual formulada por Newton. Hoje nós entendemos a lei de inércia de uma forma um pouco diferente. A lei de inércia, ela define um conjunto de referenciais. Os referenciais ditos inerciais. Para os referenciais inerciais, vale a lei de Newton. Agora, o que é um referencial? Referencial inercial. Por exemplo, você está dentro do ônibus, aquela historinha da inércia, né? Você está dentro do ônibus e o ônibus está com uma velocidade constante, você está no estado de inércia. Você está parado. Mas depende do referencial. Se é para alguém que de repente está do lado de fora do ônibus, você está em movimento. Para uma pessoa que está sentada ao seu lado, você está parado. Em relação ao motorista, você está parado. Tá? E inércia é um conceito inércia pressupõe velocidade constante. Tá? Então, digamos que você esteja caminhando com velocidade constante em um determinado local, o caminhar, o conjunto caminhar, não a ação de seus pés sobre o solo, mas o conjunto caminhar é um conjunto inercial, tá? Mas aí depende da referência. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, se você tiver um carro a 100 km por hora e tiver um mosquito dentro do carro,
Para o mosquito, se não tiver, né, vento, nada, tiver tudo fechadinho, né? Para o mosquito, ele está parado. Para o mosquito, o referencial inicial dele, ele literalmente está parado. Ele está voando num lugar parado. Mas do lado de fora, quem olhar do lado de fora, o carro está 100 km por hora. Então o mosquito está muito louco lá dentro, entendeu? E os outros mosquitos de fora falam assim: caraca, maluco! Ah, o cara tá 100 km por hora dentro daquele carro. Os mosquitinhos invejosos, entendeu? Porque eles não entendem o conceito de inércia. Só para animar um pouquinho. Deixa o senhorzinho aí, o tiozinho, terminar de explicar. Inercial. Referencial inercial, um referencial para o qual, na ausência de forças, né, um movimento é retilíneo e uniforme. Todo tipo de referencial para o qual isso acontecer, fizemos referencial inercial. Agora, a formulação usual, aquela que ensinava no ensino médio, é a seguinte: a inércia é uma propriedade, digamos assim, né, de um objeto de resistir ao movimento. Nós vamos ver isso depois, né? Esse é um conceito de inércia, né? Agora, a outra é a lei da inércia, que às vezes estipula que a tendência é sempre manter o seu estado de movimento. Se está em repouso, a tendência é ficar em repouso, né? E se está em movimento, retilíneo uniforme, é manter o movimento retilíneo uniforme. Então, quando estamos no ônibus, e o ônibus breca, a nossa tendência é ir para frente. É por isso que nos machucamos muitas vezes, né? Ou então, dentro de um carro, num acidente, a tendência nossa é manter a velocidade do carro. O carro parou e nós vamos contra o vidro. É isso, a causa de muitos acidentes, né? Essa lei de inércia. Então, Cláudio. Não, peraí, deixa eu sentar. A causa dos acidentes não é por causa da lei de inércia. É porque o motorista é imprudente. Eu botar a culpa na lei de inércia, que palhaçada é essa? O que a gente chamaria, né, de lei de inércia, a tendência de permanecer como está, né? E a outra que é a questão da medida da inércia, massa como medida da inércia. Então, vamos lá, Cláudio. São experiências muito simples, né? São inúmeras, centenas de experiências que ele pode fazer, mas a gente trouxe duas aqui. A primeira é uma moeda, um papel cartão ou um plástico, e aqui um copo. Então a gente pode colocar a moeda em cima desse papel e puxar rapidamente, né? Então a tendência dessa moeda é ficar onde está. Se eu puxo muito rápido, né, a força que eu vou fazer vai vencer o atrito, né? Existe o atrito aqui da moeda com o plástico, e a moeda tende a cair no copo. Então, para isso eu tenho que puxar rapidamente. É claro que ela se desloca um pouco, Um pouquinho, há um pouquinho de atrito, né? Sempre É isso existe aqui, atrito. mas se você procurar remover cada vez mais, talvez colocando um sabão em cima, né, vai comprovar melhor, porque você reduz a força de atrito, né? Exatamente. Mas, Ó o maluco furando o olho do Japinha. Você percebeu que... Ó, o maluco furando o olho do Japinha. Cara, filho da mãe, cara, querendo quebrar o Japinha ali, o experimento do Japa. Canalha. é isso, a tendência da moeda é permanecer. Um físico furando o olho do outro físico. Nós somos tão poucos nesse mundo e o povo um fica furando o olho do outro. Não, você podia ter colocado um sabãozinho aqui para poder diminuir o atrito, né? O Japinha é filho da puta. Filha. Miserável, tá me queimando. Vai consequentemente cair. E a outra é colocar garrafas, por exemplo. Vou até deixar o copo aqui. E puxar rapidamente o copo. Se eu puxo devagar, logicamente tem um atrito. Então essa força necessária não consegue vencer o atrito. Todos vêm junto. Quando ele fala vencer o atrito, tá? Ele está falando em vencer a força do atrito. Tá? Atrito, você tem uma constante, que é a constante de atrito, né? O coeficiente de atrito. Tá? Então, quando ele fala a palavra atrito, na verdade, ele está falando que existe uma força
que, de acordo com a superfície de cada material, ela é relevante, ela faz com que aquele material fique em um determinado estado inicial, e aí quando você aplica uma força maior que essa força de atrito, tá? Muito provavelmente você vai conseguir mover o objeto, tá? Tem alguém aí? Eu tô sozinho? Não, né? Só por curiosidade, deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, não tô sozinho, não. Todo mundo tá aqui, chefe. Eu tava como? Eu tava como aqui? Eu falei, caraca, me deixaram sozinho aqui nessa bagaça. Vambora. Maior do que ele pode demonstrar. Olha o maluco querendo furar o olho dele de novo, olha só, hein? Puxando rapidamente a tendência desses corpos. Japinha não passava nem um rinoceronte de lado no Japinha ali. Esse maluco aqui tá querendo me queimar. Se troço cair, vai dar merda. Permanecer aonde ele estava. Pois. A gente consegue. Tu vê o que ele fez de novo só pra jogar na cara, jogar pro cara, né? Mostrar assim, ó, tá vendo? Ó, sou bom, tá? Desculpa aí. Sabãozinho. Olha a cara dele aí, ó. Olha a cara dele. Ele falou, filho da... doido pra cair o negócio. Cadê o sabãozinho? Que o moleque maluco tinha que botar o sabãozinho. A cara dele lá de derrota, lá, ó, tipo, filho da mãe fez 2 vezes só pra jogar na minha cara. Mostrar. Lembrando que se o corpo tá parado, a tendência é ele permanecer parado. Se ele estiver em movimento, a tendência é continuar em movimento. E aqui, né? Então, Cláudio, agora eu só queria chamar a ok. atenção, né, para essa segunda experiência, né? É que a gente disse que a massa é uma medida. Japinha tá se perguntando por que esse maluco tá aqui se eu sou tão físico quanto ele e quem tá fazendo a merda toda sou eu. Assim, ó, coroazinho abusado, por que ele não vai fazer o experimento dele isolado em outro lugar? Da inércia de um corpo. O que significa isso? Quanto maior for a massa, maior é a dificuldade de você aumentar a velocidade dele, né? Sim. Ou seja, é essa a ideia, né? A massa como um determinante, né? Uma medida da dificuldade de aumentar a velocidade de um objeto, né? É essa a ideia, né? Então, ele vai mostrar aqui, quando considerar diferentes massas, né? Qual é a diferença, né? Então, vamos lá. Então, a inércia também então, pode ser usada como uma coisa para proteger alguma coisa de forças. Então, por exemplo, se eu quero construir uma hidroelétrica, uma barragem, Ó, na área de eu vocês. tenho que fazer algo com muita inércia, algo com muita massa, de forma que a força da água não seja capaz de destruir. Então, assim como pena que não avisaram isso pro pessoal da Vale, né? Acho que o pessoal da Vale tinha que ter assistido essa aula aqui. Eu sei, desculpa, foi uma piada pesada. Que a gente teve pessoas que morreram. a história dos 3 porquinhos, né? Que você tem a casa de madeira e a casa de concreto. Então, quando você tem uma casa com muita massa, é necessário muita força para derrubar, por causa da inércia. Enquanto que uma casa de madeira tem pouca massa, pouca inércia, menos força para fazer ela cair. Então aqui eu vou usar a massa como um fator de proteção, né, para essa bexiga aqui. Uma bexiga, aqui tem uma madeira, né, um bloco de madeira. Eu coloquei aqui uma tachinha bem pontiaguda e aqui uma bola de bilhar. Quando a taxinha chegar aqui... Nossa! Que coisa óbvia! Ele descobriu, gente. Pô, ele matou. Eu juro que eu não esperava que era isso que ia acontecer. Do meu coração, sério, eu fiquei assim, meu Deus, por que ele colocou aquela taxinha? Por que aquela bola cheia ali? Não faz sentido. Esse conjunto não faz sentido. Mas aí esse senhor, né, mostrou o óbvio aos meus olhos, que eu não estava. Com certeza vocês também não tinham percebido o porquê da taxinha ali, tá? Então vamos manter esse suspense no ar até para ver se realmente é isso que acontece. A cara do cara de mãe descobrir. Era óbvio, taxinha, era para isso que era taxinha. Caraca, te enganei, Japinha. Vou soltar ela de novo.
grande, mas vou soltar mais ou menos dessa distância, né? Então, quando eu soltar, ela não consegue atingir, né, a bexiga. Mais uma vez, ó, mais ou menos dessa distância. Ela me protegeu, né? Tá? Porque a massa era bem grande, né? Então, o incremento de velocidade tem um certo limite aí. Né? O que eles estão falando, na verdade, é de conservação de momento linear, ou quantidade de movimento. Quanto maior for essa massa, ou quanto maior é a velocidade dela, da bolinha, tá? Maior será a força aplicada sobre esse bloco e, consequentemente, fazendo sair do lugar onde ele se encontra. Então, pode ver que o Nakamura, acho que esqueci o nome dele, ele bota até uma certa distância, pega uma velocidadezinha, mas se ele botar numa distância muito maior, a tendência, por causa da aceleração da gravidade, ele vai vir acelerando, consequentemente a força vai aumentando cada vez mais, e aí vai ser superior à força que tiraria esse bloquinho da inércia. E, consequentemente, faria esse bloquinho chegar até a essa bola, né? E talvez, quem sabe, não sei, estourar por causa da taxinha. Definido pela massa. Definido pela massa. Então, agora eu vou trocar esse bloco de madeira. Ah, ele vai trocar o bloco, fica mais fácil. Mais leve, de isopor. Que também tem a taxinha. Perceberam? Ele percebeu que tem a taxinha. Ele está intrigado com a taxinha. Também tem a taxinha. Vamos agora colocar, pendurar da mesma forma. Para que esse cara tá aí se o professor tá explicando um negócio todo, cara? Parada mais inútil. Eita. Não me assustei não, tá? Eu não esperava. Eu levei, porra, susto. Idiota que eu tô. Desculpa. Para a gente prever um movimento quando um objeto encontra a ação de forças. Né? Então, essa é a lei fundamental da mecânica. Em geral, a gente não contesta e não mede, digamos assim, a massa vezes a aceleração e a força e compara. Né? Usualmente a gente admite isso, né? Dadas as forças a gente determina a aceleração. Né? Então o Cláudio tem algumas experiências aqui simples, né? Que nos permitem comprovar, né? A lei de Newton, uma força conhecida, mede a aceleração, né? Então ele vai nos explicar isso agora. Bom, uma experiência muito simples é utilizar o celular. Esses smartphones hoje em dia têm aplicativos que você pode baixar gratuitamente, vários e vários aplicativos, por exemplo, de um acelerômetro. O acelerômetro ele vai medir a aceleração em todas as direções, no eixo X, Y e Z. Né? Então você pode, por exemplo, usar aqui um celular e acoplar no carrinho. E aqui no caso eu vou... Para ele determinar a aceleração do carrinho. Né? Exatamente, nós vamos determinar a aceleração. Não, ele tá botando de sacanagem o acelerômetro. Acelerômetro para acelerar. Esse tipo de aplicativo se chama acelerômetro, né, que tem aplicativos nacionais e internacionais, gratuitos, e ele então mede a aceleração dos três eixos, X, Y e Z. Né? Seria Z, X e Y, todas as direções. Ele consegue registrar a cada intervalo de tempo? Intervalos de tempo. Ele pode fazer um gráfico também. Né? Ele isso é maneiro. Isso é maneiro, fazer o gráfico. O máximo de aceleração. Puxa, interessante, hein? Então, aqui no caso, bem simples. Vou apenas usar na direção Y o máximo de aceleração que ele obteve. Né? Então, é muito simples. Basta prender uma mola, né? Ou pode ser aquela mola de espiral de caderno também, não tem problema nenhum. Né? Então, aqui eu tenho uma mola calibrada, então, para cada elongação da mola, eu tenho uma certa força. Né?
Então, por exemplo... Então, você sabe a força, porque você mede a Exato. distância aqui, Exatamente. sabe a constante elástica. Constante elástica. Perfeito. Força, exatamente. Aham. Então, eu solto e vejo qual foi a aceleração. Tu viu que o Cláudio, né? O Japinha Cláudio. Tu viu que o Cláudio, ele fez um migué ali, tu viu, né? Vocês perceberam o miguezinho? Ele deu uma roubadinha. Deu uma roubadinha ali, teve um migué ali, ó. Então, veja aqui o máximo de aceleração que deu. 14,7 Interessante. metros por segundo ao quadrado. Aham. Então, de novo... Ó o migué, ó, olha o migué. Talvez o dobro da distância, tem o dobro da força. Agora eu solto. Ah, Tive, então, agora... Interessante, porque você conhece o valor da força Exato. e mede a aceleração. Exatamente. E faço isso para 4, 5 pontos. E você pode traçar um gráfico, né, de X, que é proporcional à força. Então, você pode determinar quantos newtons foi de força. E aqui a aceleração medida no acelerômetro do celular. Então, a gente vê que mais ou menos é uma reta, relação linear de força com aceleração, e você pode comprovar a lei de Newton, a segunda lei de Newton, F igual a ma, e por meio do coeficiente angular dessa reta, determinar a massa do conjunto. Ah, tá. Então, Sim. você pode Aham. determinar a massa do conjunto com um experimento muito simples. Né? E Essa é bastante simples, né? bastante simples. A força é conhecida e você Isso. vai medir a A aceleração. aceleração. Interessante. E outras experiências podem ser feitas, né? Por exemplo, com esse acelerômetro. Por exemplo, a força de impacto. Isso é uma coisa que é muito pouco conhecido, né? Então, por exemplo, numa batida, Aham. eu quero saber, por exemplo, qual foi a força média, né? A força do impacto. Sim. Então, eu posso aqui, né, soltar e fazer uma colisão. Aham. E aqui ele vai registrar, então, o máximo de aceleração. Né, que foi. Vamos dar um exemplo. Eu vou aqui resetar. Eu vou aqui... Assim, é só para eles, entendeu? Terem essa noção, porque na verdade a gente não tá vendo. Então ele pode jogar mó migué ali, dizer que tem um acelerômetro, dizer qualquer coisa. Ele não mostra para a câmera, tem que mostrar, meu Deus do céu. É que esse coroa aí que tá do teu lado tá te atrapalhando, né, seu Cláudio? E deu 12,6, né, mais ou menos, metros por segundo ao quadrado. Então, quanto maior, né, a pancada, maior a força de impacto. O Belinho tá assim, ele vai quebrar o celular. Eu só tô vendo ele quebrar o celular. Então, quer dizer, Ele quer ver a derrota do seu Cláudio. tendo-se a aceleração, Aham. né, Certo. você pode calcular qual foi a força do impacto, Aham. que você é a massa do conjunto. É porque a força é igual a massa vezes a aceleração. Aceleração. E depois é zero, na verdade. Sim. Muito Então, bem. é uma maneira de você determinar qual a força do impacto. E outras demonstrações, por exemplo, com duas bolinhas, uma de bilhar e outra bolinha de borracha. Coloquei chumbo aqui dentro. A massa desse é quase o dobro desse daqui. Você pode perguntar para o aluno, se eu soltar, qual das duas você prefere que caia na sua cabeça? Né? Se é essa daqui... Prefere é essa diferente. daqui que é mais pesada. O aluno vai dizer, não, essa daqui não, essa aqui está mais leve, então eu prefiro essa. Mas a gente pode ver pelo barulho se é isso mesmo que ele prefere. Isso seria a bola de bilhar. E aqui, a bola de borracha. Vê a diferença na força do impacto. Então, a força do impacto, ela depende também, então, de quanto foi a aceleração ou a desaceleração. Aqui, o impacto é muito rápido. Então, a mudança de velocidade é em um tempo muito curto, ou seja, uma aceleração muito alta. Se a aceleração é muito alta, multiplicado por essa massa, eu tenho uma força de impacto, que é coisa de centésimos de segundo, ou milésimo de segundo. Enquanto que aqui, o tempo é muito maior. Se você tem um tempo maior, a aceleração é menor e, portanto, a força de impacto ela é bem menor. Então, isso daqui pode cair na cabeça. Mas no outro não, dói. Sentiu, né?
Sentiu que o cara é futebolista, né? O cara é Japinha já tá como já com coroa. Olha só, saca? Pá, isso aqui é física, meu irmão. Pode utilizar para ilustrar colisões inelásticas. Exatamente. Né? Parcialmente elásticas, assim por diante. Muito bem. Gil, tem mais um aqui, que é só para mostrar também a importância da aceleração, né? Então, aqui tenho aqui uma cordinha, um barbante fino, e aqui um bloco de madeira, e aqui eu posso puxar o barbante aqui por baixo e escolher se eu quero que ele arrebente aqui ou se eu arrebente aqui. Interessante. Então, você diria, você vai puxar ou vai arrebentar ou em cima ou embaixo, mas eu posso escolher. Por exemplo, se eu quiser que arrebente embaixo, basta eu puxar, mas de forma muito rápida. Você praticamente não sentiu nada, né? Agora eu vou puxar devagar aqui, não vou puxar muito rápido. Puxar lentamente. Estou aumentando. Michael, ajuda? Ajuda. E agora arrebentou em cima. Agora, se a massa é muito pequena, não adianta você puxar muito rápido ou muito devagar. Quer dizer, se eu quiser arrebentar a cordinha, eu tenho que puxar de forma muito, muito rápida. Então, nesse caso, mesmo puxando rápido, a cordinha, né, ela não arrebenta. Porque tem pouca inércia. Mesmo Tipo, Tipo, eu não sei o que vou falar. Acabou meu texto, agora é só contigo. tão grande, como a massa é pequena, a força de tração ela é pequena, não é suficiente para arrebentar. Tá ok. Newton se deu conta de outra coisa curiosíssima sobre as forças. Ou seja, forças aparecem, surgem sempre aos pares. Nunca uma força aparece sozinha. Essa é a base da terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e da reação. Para cada ação corresponde uma reação, que é uma outra força, aplicada sobre o outro objeto, de tal maneira a que essa força tenha a mesma direção, né, o mesmo módulo, mas sentidos contrários. É isso que é a base, né, da terceira lei de Newton. Ora, a coisa é bastante simples, né? Veja, eu estou aqui empurrando essa mesa, mas veja, a mesa está exercendo uma força sobre mim, sobre as minhas mãos, de forma que a força com que eu comprimo essa mesa é a mesma força em módulo, direção, mas sentidos opostos. Eu empurro a mesa para baixo e a mesa exerce uma força sobre mim para cima. Então, esse aqui eu acho que é o melhor exemplo. Não, o melhor exemplo que é o seu Cláudio. Seu Cláudio vai explicar o melhor exemplo. Tá? Para de palhaçada de querer te dar valor, não. Vai, seu Cláudio. Se você empurra uma pessoa, essa pessoa empurra você também, né? Por conta da ação e da reação. Né? O Cláudio tem uma experiência bastante interessante aqui, né? Para a gente verificar esse princípio. Né? O que se diz é que o Newton inferiu isso também a partir da experiência. Né? Dizem que ele utilizava um ímã bem grande e um ímã pequeno. Quando colocados, né, juntos, eles não se deslocavam. Né? O grande não empurra o pequeno, né? Esse é o fato. Por quê? Porque as forças são de mesmo modo, mesma direção, mas de sentidos opostos. De forma que a soma das forças, né, considerando o sistema, né, de dois... Tá se enrolando, tá se enrolando. As forças é igual. Né? Tu se enrolou. Tá se enrolando. Deixa seu Cláudio explicar. Simples, para mostrar, por exemplo, o funcionamento de um helicóptero, de um avião, por exemplo, né? Como que um avião voa, como que ele se desloca. Né? Então, um ventiladorzinho, então, quando ele gira, ele, por causa da inclinação das pás, ele empurra as moléculas de ar para trás.
Então, a colisão dessas partes com as moléculas, ela empurra essas moléculas. Então, a pá empurra a molécula de ar para trás, que, por sua vez, pela lei da ação e reação, a molécula empurra a pá para o outro lado. Então, a mesma força que ele faz sobre a molécula para trás, ele recebe para frente. Então, um avião, por exemplo, como é que ele voa, né? Ele pega o ar através das turbinas e joga uma quantidade imensa de ar com os gases queimados da combustão, tudo para trás. Então, ele empurra... Mais ou menos isso. empurra ele pra frente. Mais ou menos isso. A força que ele usa para ir para frente, milhão de toneladas e toneladas, é a mesma força que ele faz atrás. Então, é muito perigoso ficar atrás de um avião quando ele está decolando. Existem vários casos de motoristas que passaram atrás do avião na hora da decolagem, ele não percebeu e o carro foi jogado para longe. Por quê? Porque a força que o ar exerce sobre o avião é a mesma força que faz o carro ser jogado para longe. Então aqui... Vai, seu Cláudio, explica logo. ventoinha, né? A gente sente aqui o vento, quer dizer, ele está empurrando o vento para trás. Então se eu solto... E ele acaba acelerando, na verdade. Aí, ó, o pessoal que já é da engenharia elétrica aí, ó. Já dá para criar uma paradinha dessa aí pro filho, para cachorro, papagaio, periquito, ó. É um sisteminha bem legal, ó. Aqui se pode admitir a força Engenharia elétrica e mecânica, né? Engenharia mecânica também. constante, né? Num intervalo relativamente curto. Não pode? Pode. Praticamente constante. Agora, no caso do helicóptero, o que eu tenho, né? Eu tenho, então, as hélices, as pás, jogando o ar para trás, para baixo, né? Então, ele subindo. Agora, é importante lembrar que, como ele empurra o ar para trás, é necessário que tenha uma quantidade de ar suficiente. Portanto, é complicado, por exemplo, voar com o helicóptero em grandes altitudes, porque lá há falta de ar. Então, se não o ar é mais rarefeito? Mais rarefeito, exatamente. Então, não tem sustentação. Assim como o avião. Nesse caso, eu precisaria de foguetes. E uma coisa interessante que a gente vê muito em desenho animado, né, que dá uma ideia totalmente errada das leis de Newton, né, que é, por exemplo, quando você tem um barco à vela, né, no desenho animado, e numa situação que não há vento nenhum, a pessoa lá dentro do barco liga um ventilador sobre a vela. Então, ele fazendo vento na vela e o barco começa a andar. Então, quer dizer, isso seria impossível, né? Quer dizer, isso sim representaria a vela, né, no barco. E quando eu coloco a vela bem perpendicularmente ao ventilador, né? Então, ele não vai nem para frente nem para trás. Porque como um todo ele está sob a ação de duas forças. Duas forças, exatamente. Duas forças estão se anulando. Uma força Para cá e a outra uma força... Por sua vez, o ar bate aqui nessa vela e empurra a vela para lá. Aí é ação e reação, né, professor? Ação e reação. Aí você anulou as forças. Como você anulou, você não tem como andar. Agora, se eu tiro a vela... Agora, se ele tira a vela... Aí sim. Questãozinha boba de vestibular, essa questão. Bobinha de vestibular. Que agora essa força está sendo exercida no meu corpo, não. Sim, exercício sobre você, não sobre o carrinho. Aí é diferente, tá vendo? Quando a vela não está mais no carrinho, ele não pertence ao sistema, ele não faz parte do sistema, aí a coisa muda. É como se ele fosse um anteparo e ele tivesse e não tivesse a ação e reação acontecendo ali. Tá? Mas se a vela pertencer ao conjunto, ao mesmo tempo que ele empurra, a vela também empurra, porque a vela não tem como se afastar e não tem nada que a estabilize em um determinado ponto fixo, que é o que ele está fazendo aqui. Ele está estabilizando a vela em um ponto fixo. E aí, quando o vento bate, ele tende a empurrar o carrinho. Agora, quando ele fixa, ó, não vai. É zero. Agora, quando ele tira... Se fizer uma pequena inclinação, aí a coisa muda. aí agora Porque aí você existe já existe uma força tangencial e provavelmente vai fazer o barquinho ficar girando em círculos ali. Aquele carrinho girar em círculos. Porque agora
o ar agora tem uma componente da força sendo exercida. Interessante também esse caso. Não vale, né, porque agora tem uma certa componente. Muito bom. Muito bom. Vamos falar sobre o conceito de força resultante. Em primeiro lugar, se eu tenho só um objeto e sobre esse objeto age um conjunto de forças, então a lei de Newton se escreve assim: força resultante, que não é uma força, são várias às vezes. Né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração daquele corpo. Eu tenho um corpo. Na realidade, a lei de Newton, como é anunciada agora, é para pontos materiais. Né? Mas... Só para mostrar, tá? Isso aqui, ele tem um fio, isso aqui é uma esfera, e aqui são dois ímãs, tá? Aqui tá solto. Tá? Por exemplo, digamos que você tem em casa aí, quer fazer uma luminária diferente, tá? Quer fazer uma luminária diferente, uma luminária magnética, tá? Você pode fazer que dá um efeito visual bem legal. Você tiver um local onde para colocar a lâmpada e os dois pontos onde você tem dois ímãs e conseguir um equilíbrio, a distância mínima necessária para o equilíbrio, você tem esse efeito aqui, ó, maneiraço do objeto. E vamos dizer agora, também vale, né, para objetos extensos. Mas eu também já vi, não sei se vocês já tiveram oportunidade, tem alguns lugares que que vendem artefatos de casa, né? Enfim, coisas bibelô de casa, que tem lá o globo terrestre flutuando em cima de em equilíbrio, entre duas lâminas, né, magnéticas, aí o globo fica girando, tal. Tem umas situações bem legais, umas plantinhas, assim, com plantinhos, vasinhos de planta que você coloca, ele fica flutuando. Ali você tem o aprisionamento de campo magnético, que é o diamagnetismo, ou então você tem o equilíbrio de forças magnéticas e da massa que está sendo colocada ali. É bem legal. Corpos rígidos, né? Só que nesse último caso, em relação ao movimento de translação, né, que a gente considera a soma das forças. Então, se eu tenho um objeto, e nesse sentido é importante lembrar o diagrama do corpo livre, porque você vai ter que, em cada problema, identificar quais são as forças, né, que agem sobre o objeto. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho 3 forças, né? Então você precisa identificar cada uma delas ao escrever. Aqui eu tenho 3 forças. Eu tenho a tensão do fio, a massa da esfera e a força magnética. Essas são as 3 forças que ele está se referindo. Né? A lei de Newton você vai escrever em termos de componentes da força resultante. Quais são as forças que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a força magnética, que é uma força à distância, né, exercida pelos ímãs. Né? Eu tenho agindo sobre esse corpo também a força-peso, que no caso leva em conta também a força-peso do ímã. Né? Tem em conta a força-peso do ímã. E, finalmente, a atração. Né? De forma que é isso. Tem merda! Aí o Japinha tava como? O Japinha tava assim, ele vai puxar, maluco, ele vai puxar. Na alma do Japinha, tava lá. Ele vai puxar, eu demorei pra caraca pra colocar aquela merda em equilíbrio. Esse maluco desse velho babão, ele vai mexer nessa merda, que eu tô vendo que ele tá explicando e olhando pra esse bagulho aqui. Porque dá um trabalho pra botar isso aqui em equilíbrio, vocês não fazem ideia. O equilíbrio. A cara do Japinha, olha o ódio. Isso aí vai para umas 3 reencarnações, no mínimo, de ódio. Ele tá assim, ó, mordendo o lábio, para não agarrar o pescoço do velho. É igual a Zan, mas nesse caso, né, você sempre... Filha da mãe, colocou. Demônio! Ele deve estar olhando assim, como que esse filho da mãe conseguiu colocar tão rápido? Em conta todas. Só pode ser bruxaria. Sobre o corpo. Né? E é claro que essa é uma equação em termos de grandezas vetoriais. Né?
força igual a massa vezes a aceleração. Na realidade, no caso da segunda lei de Newton, nós não temos uma equação, temos 3 equações. Né? Para cada componente, você tem uma equação. Né? Então, esse é um aspecto que nós estamos querendo chamar a atenção. Agora, acontece de, às vezes, você ter mais de um corpo, mais de uma partícula. Né? Então, nesse caso, você precisa identificar todas as forças, né, agindo sobre cada um dos objetos. Né? Então, Cláudio, vamos lá, monta aí a sua experiência e a gente vai comentando. Né? Sim. Aqui é uma experiência de estática também, então, na qual a somatória das forças então, vai ser igual a 0, né? Ou seja, todas as forças vão estar em equilíbrio aqui. Então, um desafio para o aluno, né, muito simples, que é pegar um carrinho, aí você dá a massa dele, né, quer dizer, você pesa a massa, um balde, também mede-se a massa, um plano inclinado, você pode mudar a inclinação. Agora, aí seria um pouco complicado, porque tem que levar em conta o centro de massa dele, né? Também para levar em conta onde é que haja força-peso, se ele for resolver esse problema. Sim, né? sim. Se for só a experiência, não, né? Se for para ver o equilíbrio, não. Eu não teria problema. Então, o desafio seria esse, né? Tem um carrinho, um caminhãozinho, aqui um balde, com as massas conhecidas. E aqui você pode dar para cada aluno, para cada grupo de alunos, 2 garrafinhas contendo água, né, aleatoriamente. Então, como exemplo, eu tenho uma garrafinha de 135 gramas e aqui uma outra garrafinha de 234 gramas. Então, o desafio seria o exercício experimental, né? Vou colocar essa garrafinha no balde, essa garrafinha aqui no caminhão e pedir para o aluno fazer aqui a montagem, né? Ou pedir para o aluno descobrir, determinar qual é o ângulo desse plano inclinado na qual você tem equilíbrio dessas forças. Então, vamos ver aqui. Aqui já É uma roldanazinha, tem uma roldanazinha esperta. foi calculado. Aquele sistema de roldanas que nós vimos na semana passada, tá? Tem um equilíbrio de força. Ó, ele pode largar, ó. Aqui eu deixo, então, O ângulo está ele se equilibra. perfeitamente em equilíbrio com o sistema. Agora, se eu mudo o ângulo um pouquinho, Aí dá blade. o ângulo um pouquinho, o Aí, caminho ó, já tende a cair, ou subir ou descer. Se eu aumento um pouco o ângulo, O caminhão tende a descer. tem então uma força resultante para lá. Então, o desafio seria, qual é o ângulo na qual eu tenho equilíbrio? Então, seria um exercício experimental muito simples e muito fácil de montar. Agora, se ele for analisar direitinho... Vai, maluco, querer babar a experiência do seu Cláudio. Ó. Ele precisa levar em conta, né, no caso... Só que não tem Deus no coração. Aqui, né, a garrafa, né, você tem 2 forças. Né? A força peso e aqui a força de tração. Aqui, né? Então, são 2 forças. Né? Veja que agora estamos falando de 2 objetos. Né? Então, você precisa levar em conta a somatória das forças. Seu Cláudio tenso, querendo explicar. Objeto, né? As forças agindo sobre... Mordendo o lábio. Olha lá, mordendo o lábio. Me deixa explicar. Que é preciso o centro de massa. A força-peso tem que ser colocada no centro de massa, né? A força de atrito, né? A força normal e T. Né? Veja só, tem 4 forças, né? Sim. Naquele caso, agindo sobre ele. E é claro que, do ponto de vista da segunda lei de Newton, você, né, tem que analisar aqui, no caso, 2 móveis. Né? Não são poucos materiais, né? Aí não são de corpos. Mas, de qualquer maneira, isso ilustra bem. Eu tenho que analisar um corpo que se movimenta, um ponto material e um outro. E para cada um deles,
você vai escrever a lei de Newton, né? F, ou a soma das forças resultantes sobre... Seu Cláudio está assim, ele está se enrolando, por que não acaba logo com essa merda? Explica logo, termina logo com isso. Ele tá ali mordendo um bebê, isso. Ele tá se enrolando. O primeiro é igual a massa do primeiro vezes a aceleração do primeiro. Aqui a aceleração vai ser comum por causa do fio, né? E Tipo, tá, ele não acaba. Ai, meu Deus do céu, ele tá enrolando. Meu Deus do céu, uma coisa tão simples, o aluno já entendeu, mas ele tá querendo dar uma de professor Girafales. Ai, meu Deus do céu. O segundo, soma das forças, a força resultante, é igual à massa do segundo, m2, vezes a aceleração do segundo. De novo, como aqui é um vínculo, né, entre eles, a aceleração... No caso, como está em equilíbrio, né, aceleração zero. Sim. E para resolver esse problema, eu desprezo aqui os atritos. Né? Então, praticamente o atrito é zero, tanto aqui na polia, né? Então, no equilíbrio, ele tem que determinar, então, qual é a aceleração. E você considera também rodando aqui sem massa? Cara! Sem aceleração, desculpa, descobrir o ângulo. Né? E o outro desafio é, se eu cortar essa linha, com que aceleração que ele vai se deslocar? Então, seriam 2 desafios para ele. Seria ótimo, bota o celular aqui, deixa no lugar bem alto, né? Aí pede pro celular, geralmente alguém do grupo que não entende o experimento, não sabe o que vai acontecer no experimento, bota o acelerômetro no celular do coleguinha, que não conhece o experimento, e aí calcula a partir do celular do coleguinha. Bom, senhores e senhoras, deixa eu passar para o último aqui e a gente fecha. Esse coroa aqui já é nosso amigo peito, ele vai falar sobre coeficiente de atrito, que é o experimento que nós vamos, se tudo correr bem, reproduzir em sala daqui a 2 semanas. Deixa eu só botar onde já está um pouquinho. Ele vai falar sobre coeficiente de atrito e a importância do coeficiente de atrito, tá? Para tirar de um sistema até então inercial para um sistema não inercial. Uma das forças mais importantes da física, que é a força de atrito. Né? Bom, sério. Por que todo físico tem que ter esse perfil, cara? Porque será que a gente já nasce pré-determinado a ter essa cara de lesado? É sério. Olha, eu me olho no espelho, eu tipo... Acho que se botar 20 físicos numa sala, acho que... E uma pessoa normal, as pessoas vão identificar exatamente quem é a pessoa normal na hora. Porque, olha, somos bonitos. Todos nós físicos somos lindos. Vamos lá. Nós sabemos hoje em dia que qualquer superfície, né, ela é formada por átomos. Na superfície da superfície, nós temos elétrons. Quer dizer, a gente imagina hoje em dia que cada superfície composta de átomos tem na sua parte externa, né, superfície da superfície, elétrons. E todos esses elétrons, né, interagem com outras superfícies. Se eu pegar uma superfície como essa e tocar nessa, eu estou tocando, na realidade, elétrons contra elétrons. Na época... Obviamente, ninguém nunca toca em nada, tá? É meio óbvio isso. Agora, para vocês. Ninguém toca absolutamente nada. Ninguém toca. Você não toca nas coisas, tá? Não existe tocar na essência, não existe, tá? O que você tem é a sensação da repulsão eletrostática ou elétrica dos elétrons da superfície da sua mão com os elétrons da superfície do objeto. E essa ação pode gerar uma ação inercial ou não inercial, dependendo de como você está trabalhando. Tá? É isso que ele quer explicar. Fisicamente, agora, pensando como engenheiro, é assim que as coisas realmente acontecem. Na época de Isaac Newton, né, ninguém sabia da existência, da estrutura da matéria, propriamente dita. Então, imaginava-se as coisas de forma macroscópica. Né? Então, por exemplo, hoje em dia nós sabemos que se empurrarmos uma superfície contra a outra, haverá uma repulsão de elétrons, né?
Na mecânica clássica, né, de Newton, imaginava-se o quê? Uma ação, uma reação. Por isso que toda vez que quando você bate numa superfície qualquer, né, a minha mão também é feita na superfície de elétrons. Quando bate, há uma repulsão. Essa repulsão é a reação a ela aplicada, né? Então, Isaac Newton não sabia, mas toda ação corresponde a uma reação devido à interação dos elétrons de uma com a outra. A minha mão é feita de elétrons na superfície, né? Então, os corpos se interagem de maneiras bem complexas, né? Cada superfície tem uma estrutura um pouco diferente, e aparece uma força que impede o movimento, que é a força de atrito. Então, se eu colocar esse objeto sobre essa superfície aqui, madeira, né? Madeira prensada, essa superfície em específica, se eu empurrar ele para. Por quê? Porque existe uma força contrária ao movimento, que é a força de atrito. E é importante, tecnicamente, né, você classificar a superfície. Essa superfície que nós temos aqui, como é que eu posso medir esse atrito entre uma e outra? Nós medimos isso através de um coeficiente, né? Um coeficiente de atrito, né? Então, a gente grava essa fórmula, que a gente vai usar essa fórmula, tá? Pré-assumindo que vocês entenderam essa aula, o que a gente está tentando calcular é esse μ aqui. Esse N é anormal, é a força que o objeto exerce sobre a superfície, tá? E esse μ aqui é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito você consegue deduzir através da relação com o ângulo que ele vai fazer aqui nessa tabuazinha, nessa madeira, tá? E o momento no qual o objeto sai do seu estado inercial para o estado cinético, tá? Por isso que nós temos dois tipos de atrito: o atrito cinético e o atrito estático, tá? O atrito estático é o valor máximo que você consegue obter antes do objeto começar a se movimentar. E o atrito dinâmico ou cinético, tá? É quando o bilionésimo de segundo, digamos assim, que quando o objeto começa a se movimentar. Então, você tem dois tipos de atrito. O atrito estático, ele é muito maior, numericamente falando, do que o atrito dinâmico. A gente consegue perceber isso quando você vai empurrar um sofá, por exemplo. Para você conseguir empurrar, você faz uma força absurda, mas quando o sofá começa a se mover, você percebe que a sua força aplicada é menor. Por quê? Porque o atrito inercial, o coeficiente de atrito de inércia, né, ele é maior do que o dinâmico ou cinético. A gente sabe que a força de atrito que impede esse movimento, né, o corpo não anda, porque existe uma força segurando ele na direção contrária, é proporcional à força normal, que é a reação da superfície contra ele, para cima. Essa força normal depende do peso do corpo. Um corpo muito pesado, você vai ter uma força de atrito para empurrar ele mais intensa, tá? Bom, forças são forças. Agora, cada superfície tem uma coisa própria dela, que é esse coeficiente de atrito. A gente representa por μ. Esse Ezinho significa que é um coeficiente de atrito estático. Então, esse corpo está parado. Para ele se movimentar, ele tem que vencer essa força e ele tem uma interação própria dele, dessas duas superfícies, que nós chamamos de coeficiente de atrito. Não tem unidades. E estático, por quê? Para tirar ele do movimento, nós temos que vencer. Então, esse coeficiente é o chamado coeficiente de atrito estático. Bom, e tem o dinâmico, né? Quando ele está em movimento, a interação com os elétrons é um pouco diferente. Então, esse coeficiente chamado coeficiente de atrito cinético. Mas, na prática, como é que a gente determina esse coeficiente? Se alguém pedir a você, olha, ali tem uma superfície tal, ali tem outra superfície, quanto vale o coeficiente de atrito entre elas? Então, a nossa tarefinha simples hoje é a seguinte: nós vamos colocar 4 objetos sobre um plano inclinado. Então, nós temos aqui o plano inclinado, feito de madeira, e esse plano ele já está aqui numa posição, né? Aqui nós temos um nível, né? Vemos aqui que ele está bem certinho no nível, né? A câmera também. Então, é claro, tudo aqui é aproximado, né? Nada exato, não se preocupe com a exatidão perfeita, porque sempre tem um errozinho, tal, erro de paralaxe, né? Que a gente chama de erro de paralaxe. Erro de angulação na hora de medir. Quando você vai medir, pega uma régua e observa ela, se você olhar ela de frente, você pode marcar um valor, olhar um pouco de lado,
Então, isso são erros experimentais. Então, se nós pudermos determinar uma coisa o mais preciso possível, é o que nós tentaremos fazer. Mas sempre há erros na medida. Não vamos nos preocupar com a exatidão completa, mas vamos nos preocupar com a metodologia, né? Se alguém perguntar a você quanto vale o coeficiente de atrito entre, por exemplo, essa madeira e essa outra madeira, entre essas duas superfícies, quanto é que vale esse coeficiente de atrito? Tem que medir, né? A maneira mais simples de medir é utilizando um plano inclinado, onde diversas forças são aplicadas, né? Você sabe que no plano inclinado nós temos um ângulo em que esse objeto vai ter uma resultante que vai fazê-lo descer da rampa. Então, se eu colocar esse objeto sobre a rampa, né, as forças aplicadas sobre ele são a força peso, a força normal, a força de atrito, que segura ele, não deixa ele descer. E se essa resultante vencer a força de atrito, ele vai descer. Então, por exemplo, se eu inclinar aqui, está inclinado, mas ele não desce. Por que ele não desce? Porque a resultante ainda não venceu. Não é zero. Né? Não venceu a força de atrito. Ele tem que equilibrar a força de atrito que está segurando ele ainda sem descer. Então, qual é o coeficiente de atrito? Bom, se você comparar aquelas figuras e comparar o ângulo geometricamente, isso o professor fez na teoria para você, você vai verificar que esse coeficiente de atrito estático, né, é exatamente a tangente desse ângulo de inclinação. Tá? Então, quando inclinarmos o plano inclinado, olha, não desceu ainda, não venceu a força de atrito. Vai chegar uma hora que ele vai descer. Nesse momento, forma um determinado ângulo, né? Desceu, Pum. Ele vai descer em movimento uniforme. Por quê? Porque a resultante vai ser zero, ou seja, naquele momento você vai equilibrar, se você botar mais alto ainda, ele vai descer com aceleração maior, né? Proporcional ao ângulo. Mas existe um determinado ponto em que ele desce em movimento uniforme. É isso que nós vamos determinar. Então, o que eu quero saber, qual é o coeficiente de atrito entre essa madeira e essa superfície aqui, de madeira prensada. Por exemplo, uma caneta, uma borracha comum e uma régua. São objetos simples, você pode até fazer essa experiência em casa mesmo. Mas nós vamos fazer aqui e você irá medir o coeficiente de atrito. Mas, professor, como é que eu vou medir esse coeficiente de atrito? Bom, observe bem. Quando eu coloco esse objeto aqui, eu vou colocar na sua frente, você vai assistir esse vídeo e eu vou levantar lentamente, bem devagarinho. Quando o objeto começar a descer, eu vou parar. Ele vai formar um ângulo aí. Então, digamos que, tirar o objeto, digamos que ele parou aqui, nesse ponto. Então, forma um ângulo. Se eu determinar a tangente desse ângulo, eu estarei determinando o coeficiente de atrito. É um valor numérico sem unidade, né? 0,2, 0,3, 0,5. Você vai pegar o cateto oposto, dividir pelo cateto adjacente. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Em qualquer parte daquela figura, daquele triângulo, daquela rampa, em qualquer parte da rampa. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui. Em qualquer parte dessa rampa que está lhe mostrando, qualquer parte, escolhe uma. Contanto que você forme um triângulo e respeite esse triângulo, o cateto oposto dele dividido pelo cateto adjacente, tá? Você tem o coeficiente de atrito, que é a tangente desse ângulo, tá? Mas como é que eu vou medir? Você vai medir pela parte de dentro aqui. Então, você vai pegar a imagem, você pode até dar um print na imagem ou parar a imagem, né, no momento em que eu fizer, e medir desse ponto aqui, pela parte de dentro. Essa linha aqui, essa linha aqui de dentro. Não é essa linha aqui de fora. Tá? A linha de dentro, você vai medir o cateto adjacente. E o cateto oposto? O cateto oposto você vai medir de um determinado ponto, né? Observe, naquele ponto que você mediu daqui até aqui, você pode até marcar, né? Se você quiser, você pode marcar um determinado ponto. Eu vou dar somente como exemplo aqui, né?
Digamos que eu usei isso aqui como exemplo. Então, desse ponto até a base aqui, né? Forquilha, que digamos aqui na parte de dentro, até onde ele encontra com o outro, não é a parte de fora, não é essa parte de fora, não, é a parte de dentro aqui. Até esse ponto aí, se você quiser usar como referência, pode usar um outro lugar também. Quando ele subir, desse ponto, né, até ele encontrar a parte de dentro aqui, é o cateto oposto. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo, o cateto oposto está aqui, e o adjacente está aqui. Aí você vai medir para cada um. Então, nós vamos medir para cada objeto, tá? Então, preste atenção aí e iremos fazer. Então, começando, eu tenho aqui esse bloco, vamos inclinar até que ele comece a descer, tá? Quando ele começa a descer, ele vence a força de atrito, aí existe a força de atrito que foi calculada, é exatamente a tangente desse ângulo, tá? Se eu passar desse limite, o coeficiente não é a tangente do outro ângulo, não, porque eu posso subir até 90 graus. Quando chega em 90 graus, ele cai direto, né? Aceleração da gravidade. Então, não tem atrito nenhum, ele cai direto, se for 90 graus. Então, isso só vale, né, para esse determinado ponto. Então, vamos determinar, primeiro caso, esses valores vocês irão anotar e nós teremos 4 valores. O coeficiente de atrito 1, que é a madeira, esse bloco aqui de madeira. Coeficiente de atrito 2, que eu vou usar uma caneta. 3, eu vou usar uma borracha. E 4, eu vou usar uma régua. Tá? Então, qual dessas 4 superfícies tem mais atrito com essa daqui que eu estou usando? Então, você vai fazer a avaliação técnica. Dessas 4 superfícies, qual que a sua empresa compraria para que tivesse um atrito maior, né? Isso aqui poderia ser a bota de um funcionário, vai escorregar muito, que tem mais atrito e que evita mais acidentes. Sim. Como é que eu posso determinar o atrito entre um determinado calço de um equipamento, né, que está apoiado no solo? Qual é o tipo de cerâmica que eu vou usar? Uma cerâmica que tem um coeficiente de atrito maior. Qual delas? Então, você pode fazer um teste de um determinado material com uma determinada superfície. Desses 4, qual que tem maior atrito, qual que tem menor? Então, a nossa tarefa é colocá-los em ordem crescente, menor para o maior, por exemplo. Tá? Vou adiantar, porque vocês são pessoas inteligentes, acredito que já tenham entendido. Deixa eu só voltar para cá. Madeira, 4 objetos, madeira, caneta, borracha e a régua plástica, né, vão ter 4 coeficientes de atrito. Então, você vai anotar eles lá, olhando assim, esse aqui é 0,4, esse é o nosso objetivo nessa experiência. Eu pulei, só para você mostrar. Então, basicamente, no dia da aula, da prova, né, ou da aula, enfim, são 3 aulas sequenciais. Eu vou aproveitar o dia da prova também como aula experimental. Vocês, em uma dessas aulas, você vai fazer experimento rapidamente. Você vai preencher um relatório. Eu vou pedir para vocês escolherem 4 objetos na sala, tá? E fazer esse teste para poder descobrir o coeficiente de atrito e mostrar lá as definições como ocorreram. Simples, rápido e sem muita história, tá? Então não se preocupem, obviamente, qualquer dúvida é só voltar aqui nesse material aqui e rever o exercício, ou até mesmo me perguntar pelo WhatsApp lá no grupo, tá? Eu acho que estou mais que satisfeito, mais do que isso, é maldade com vocês, essa aula, tá? Muito obrigado por terem assistido, 11 alunos, a turma tem 12, então posso dizer que quase todos os alunos da turma assistiram essa aula. Muito obrigado, gente. Até a próxima sexta-feira, que eu acho que não é feriado, é normal, tá? E a gente se vê depois. Fala, Laura. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Boa noite aí. Bom dia. Boa noite, professor. Bom final de semana. Professor, só não vai fazer igual o tiozinho do vídeo, não, hein? O nosso experimento ali. Não. Isso.